Porque tem uma notícia importante sobre o conflito ali na faixa de Gaza. Uma primeira resolução da ONU para um cessar-fogo foi aprovada, Joel. Agora a gente tem que ver se de fato tanto Hamas quanto Israel vão seguir essa orientação, pedir, né, de fato, para que as tropas recuem e um cessar-fogo aconteça pelo menos nos próximos dias do Ramadã. João Vieira, meu amigo, muito boa tarde, mais Tudo do que bem? bem-vindo aqui ao Bora Brasil. E aí, vai funcionar mesmo esse tal de cessar-fogo? Até quando, né? O Ramadã vai até quando? Até 8 de abril. 8 Mas de a abril. perspectiva não é Duas positiva, semaninhas não. aí, Né? hein? Curto, Duas curto, um semanas. cessar-fogo curto. E ao que tudo indica, vai funcionar mesmo esse cessar-fogo? Qual que é a ideia em cima disso, João? Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana. A quem acompanha a Rádio Bandeirantes, dificilmente, viu? É triste a gente falar isso, mas dificilmente. Embora, legalmente, Israel seja obrigado a cumprir. Porque é uma resolução do Conselho de Segurança da ONU, não da Assembleia Geral da ONU, como já vimos. No Conselho de Segurança, as determinações são vinculantes, legalmente falando. Ou seja, os Estados-membros têm sim que respeitar. Eu até falava agora há pouco com uma professora de Direito Internacional. Ela falava, olha, na teoria tem que se respeitar. Inclusive pode-se levar a medidas drásticas, como, por exemplo, a expulsão do Estado de Israel da ONU. Mas cá entre nós, isso não vai acontecer. E da mesma maneira, Israel já dá sinais de que não vai tomar nenhuma medida do tipo, de parar com os Você acha que é uma bombardeios, formalidade, então? Isso, e uma formalidade dura, porque contou com a ajuda dos Estados Unidos. Não que os Estados Unidos aprovaram essa resolução, mas facilitaram a aprovação. São 15 países no Conselho de Segurança da ONU, 14 deles votaram favoravelmente. Rússia, China, que também tem poder de veto, por exemplo, votaram a favor. Os Estados Unidos nem vetaram, nem aprovaram. Ficaram no meio do caminho, se abstiveram dizendo, olha, o que vocês decidirem aí, tá tudo certo. Isso é um sinal muito claro de que os Estados Unidos estão bastante frustrados com Israel, ainda que tenham discordâncias com o texto que foi aprovado. E da mesma maneira, Israel já se pronunciou também, dizendo, primeiro, que está cancelando uma viagem que aconteceria hoje de altas autoridades israelenses para a Casa Branca. Conselheiros de segurança do Benjamin Netanyahu, que é o premier de Israel, iriam até a Casa Branca visitar o governo americano para conversar sobre a situação lá. Essa visita está cancelada. Israel já tinha dito. Se os Estados Unidos permitirem que essa resolução passe, nós vamos cancelar esse diálogo. E mais, divulgaram agora há pouco um comunicado dizendo o seguinte, abro aspas aqui do comunicado do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Os Estados Unidos abandonaram a sua política na ONU hoje, e dizendo que essa resolução dá ao Hamas esperanças de que a pressão internacional vai forçar Israel a aceitar um cessar-fogo sem a libertação de nossos israelenses sequestrados, né, dos reféns. Embora a resolução de hoje peça sim essa soltura dos reféns. Situação bastante complicada e difícil de falar aqui que esse cessar-fogo vai acontecer. Não é impossível, mas é improvável. Tá, só para reforçar, João. Se Israel não cumprir, e ao que tudo indica, não vai cumprir, qual seria a sanção para cima do Estado israelense? Conversando novamente com essa professora, ela disse dessas perspectivas, sobretudo duas, chamaram a atenção. Primeiro, medidas drásticas, né? Que seriam a expulsão do Estado de Israel, ou algum outro tipo de sanção, que não sabemos qual seria, e até, por exemplo, o Conselho de Segurança da ONU declarar guerra, porque Israel foi contra essa resolução. Mas, de novo, né, se a gente cair na realidade, longe disso acontecer. Porque ninguém quer mais guerra e, sobretudo, tem ali aliados de Israel. Os Estados Unidos seguem sendo aliados de Israel, a França, o Reino Unido, embora sigam fazendo críticas duras, públicas, aos israelenses. E aí a gente entra naquela questão, né, gente? Primeiro, o Conselho de Segurança, 6 meses de guerra, demorou para aprovar uma resolução. Que ONU que é essa que a gente tem, né? Qual o poder que a ONU tem no mundo? Tá, agora aprovou. E agora? Aí essa questão, né? Que ONU é essa que não consegue implementar as suas decisões? Porque aparentemente é isso que vai acontecer. Então entra naquela discussão feita em diferentes partes do mundo, inclusive aqui no Brasil, de que é necessário fazer uma reforma nos órgãos internacionais, incluindo na ONU.
para evitar guerras e também para fazer com que países que supostamente cometam ilegalidades que sejam punidos. No caso agora, Israel é acusado de cometer essas ilegalidades, mas claro, sem esquecer dos crimes que o Hamas cometeu também, sobretudo no dia 7 de outubro. É uma situação muito difícil. A ONU não tem condição nenhuma de impedir uma guerra. Hoje ela atua muito mais para apoiar os países que estão sofrendo com essa ideia de destinar recursos, destinar donativos, ajuda humanitária, do que qualquer outra coisa. Impedir guerra, ela não tem condição. E a gente tem visto na prática nos últimos anos, né? Porque nós crescemos ouvindo o seguinte: quem manda é quem tem dinheiro. E hoje, quem tem condição de parar uma guerra ou impedir o início de uma guerra é os Estados Unidos. Sim. Eles falam uma coisa e fazem outra completamente diferente. Enquanto estão criticando a guerra lá, estão trabalhando para aprovar bilhões de dólares para serem enviados para a Ucrânia, para serem enviados para Israel. Então não é por aí, cara. Se hoje alguém tem condição de fazer um papel da ONU, esse alguém são os Estados Unidos, né? E a gente não percebe isso. Infelizmente, talvez agora com esse fator político muito quente lá nos Estados Unidos, haja alguma possibilidade da gente avançar nesse sentido. Se não, meu amigo, bomba para tudo quanto é lado. Pois é. Impressionante. Incrível que a gente tem visto aí de bomba explodir, principalmente na Ucrânia e principalmente na faixa de Gaza. Pelo amor de Deus. Uma loucura, uma insanidade. Valeu, João. Muito obrigado. Valeu. Valeu, um abraço para você, querido. Obrigado sempre. Ótimo jornal. Boa, obrigado. Até a próxima. Valeu.